Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast nosso aqui da Tela Vita. Meu nome é Tomás e eu tenho a honra de estar aqui com o psicólogo Tony. Seja muito bem-vindo, Tony, para falar de assunto muito importante, que é a ansiedade, né? Que todo mundo tem, todo mundo lida com ela. A gente vai esmiuçar um pouquinho mais esse assunto, né? Então, Tony, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Tomás. Muito obrigado, Tela Vita, por estar aqui. Eu sou conhecido como Tony. Lá no site da própria Tela Vita, vocês podem me encontrar como José Antônio. Eu sou psicólogo e atendo, inclusive, na própria Tela Vita, com ênfase na abordagem da terapia cognitivo-comportamental. E, Tony, a gente vai falar aqui de ansiedade, que é uma coisa assim que gera muita dúvida, né? É muito legal que a gente, antes de começar o programa, a gente ficar conversando, tá? Então tem muitos tópicos que a gente pode tocar. Mas antes de tudo, eu acho que a gente tem que começar do começo, né, Tony? O que é ansiedade no final das contas? Bom, ansiedade, né? Eu vou trazer um pouquinho de uma visão que ela vai na outra ótica do que seria um transtorno de ansiedade. Primeiro, a ansiedade ela é uma reação natural do corpo humano. Então, antes dela se tornar um transtorno, a gente tem que ter em mente que existe uma região cerebral responsável especificamente por reações comportamentais de luta ou fuga. Então, essa região cerebral é a região que vai despertar a ansiedade. Muitas pessoas chamam aquela região daqui de amígdalas, mas na verdade ela é conhecida como tonsilas. E, na verdade, o que seria a amígdala, ou seja, o complexo amidaloide, é uma região cerebral que vai despertar essa reação de luta ou fuga. E isso foi muito importante para que nós estivéssemos aqui hoje, a nossa espécie. Para que o Homo sapiens sapiens se tornasse a espécie no topo da cadeia alimentar. Ou seja, para que nós pudéssemos nos tornar humanos. A ansiedade foi uma reação que esteve muito importante nesse papel. Porque Imagina o seguinte. eu quero falar que acaba sendo um sentido de alerta, né, no final das contas. Então a gente pensa que nisso do Homo sapiens lá atrás, assim, principalmente lidando com animais, coisas gigantes, esse sentido de alerta é muito importante, né? Sim, e foi exatamente isso que fez ele saber, por exemplo, quando é que a comida estava acabando e eles precisavam procurar uma outra região. Eles eram Uhum, nômades. uhum. Para conseguir se alimentar. Quando é que tinha um animal predador que ele conseguiria lutar e ter carne ali por um período. Quer ver um exemplo curioso? A gente tem que observar muito o comportamento dos animais, porque a gente tem muito o que aprender ali. O gato e o rato. Se você tem um rato a 1 metro de distância do gato, esse rato corre. Ele foge, Uhum, porque ele sabe que ali ele é uma presa. uhum. Agora, o mesmo ratinho, se ele está a 20 centímetros de distância do gato, ele paralisa. Ele não faz nada, ele não consegue fugir, porque ele não consegue processar se dá tempo de fugir. Ele não consegue lutar, porque ele não consegue processar se ele vai conseguir ali ter êxito. Uhum. E esse mesmo rato, a 1 centímetro de distância, ataca. Ele não pensa em fugir, ele não Ele paralisa, ataca. ele ataca. Esse comportamento em reações de conhecidos ou pessoas que a gente já ouviu falar por aí, em assaltos, é o mesmo comportamento. Ou a pessoa foge, ou ela Ela ataca. paralisa, Ou ela reage. ou ela reage. E é um comportamento que nem se falou, é normal, né? E a gente ainda tem essa noção que nem se falou, é um transtorno, né? Mas não tem nada disso, né? Por que as pessoas ainda confundem, né? Uma coisa que era para ser normal com um transtorno, né? A forma como isso é feito. Por exemplo, imagine que uma pessoa, certo, ela tá em um episódio de assalto e aí a ansiedade dela faz ela achar que aquilo ali vai ser o fim. E aí ela começa a reagir. Isso pode gerar uma situação enorme na qual de fato se torne o fim. Hum. Entende? Então, a forma como lidamos com esse sentimento de ansiedade diz muito do repertório daquela pessoa e torna isso disfuncional. Essa mesma pessoa, passando por um episódio de assalto, ela pode, por exemplo, imaginar no dia seguinte, ao sair de casa, que se ela coloca os pés na rua, ela pode sofrer outro assalto. Ela vai ter medo de imediato, porque
Uma pessoa que está pensando que ao colocar os pés na rua vai sofrer um assalto, o mínimo que ela está sentindo é medo e ansiedade, Uhum. acompanhado. E aí já entra como essa ansiedade começa a se tornar um transtorno, entende? A ansiedade ela é uma reação que vai nos mostrar um problema e vai dizer para o nosso corpo e para nossa mente, encontra uma solução. Então, no assalto, Uhum. ou você paralisa, ou ficar parado e fingir que nada está acontecendo e aí isso passa. Ou você reage, não, eu preciso resolver isso agora. Ou você corre, corre, eu preciso fugir disso. Então, são pensamentos que a pessoa pode ter num contexto como esse. Mas esses pensamentos são pensamentos que vão trazer uma emoção ali de ansiedade, porque você está diante do problema. Após isso, se essa pessoa começa, por exemplo, na parte cognitiva dela, nos pensamentos, trazer ideias que tragam um problema, ou seja, se eu sair na rua, pode acontecer o mesmo que aconteceu ontem. Aí ela começa a ficar com o coração acelerado, a imaginar que tá dando a hora de ir pro trabalho e ela vai ter que sair na rua, porque ela Uhum. precisa ter o sustento. E aí ela começa a ver aquilo como um problema. Então, começa-se a aparecer transtornos. Agorafobia, transtorno de pânico. Então, transtornos de ansiedade. Talvez passar pelo local aonde o assalto ocorreu já remeta àquela lembrança. Talvez até barulhos, como, por exemplo, uma moto, porque podia estar associado ao evento. Então, é aí que isso começa a se tornar um transtorno. E a forma como a pessoa vai lidar com isso também. E Tony, a questão do transtorno, então, tem muito a ver, corrija se eu estiver errado, com a recorrência e com a intensidade, né? Então, a ansiedade normal, pontual ali aconteceu, passou. Mas para um transtorno, então tem essa recorrência, né? Do evento e também a intensidade, né? Que nem você falou, né? O coração começa a palpitar, a pessoa às vezes começa a suar, né? Tem relação a isso ou não? Sim. E a gente começa, por exemplo, isso é muito comum no transtorno de pânico. A pessoa pode ter uma crise de pânico, como é popularmente conhecido, e ela não ter um transtorno de pânico. Porque, imagine assim, a pessoa passou por um evento altamente estressante, um assalto ou um acidente de carro, e aí naquele momento ela teve uma crise de pânico. Começou a chorar, começou a pensar que tudo ia acabar, que não tinha como resolver, que não tinha mais sentido. Começou a ter pensamento de catástrofe mesmo, que traz uma ideia de catástrofe. Falta de ar e aquela euforia, choro. Então, todo esse contexto de crise de pânico faz com que, naquele momento, ela tenha um episódio. Mas para que ela tenha o transtorno, precisa-se existir uma frequência aí. Precisa-se, por exemplo, atrapalhar o funcionamento dessa pessoa em ambientes. Por exemplo, ela teve uma crise enquanto estava no trabalho, então atrapalhou aquela pessoa no trabalho. Ela teve uma crise enquanto estava no jantar em família. Teve uma crise enquanto estava sozinha em casa. E aí a gente começa a identificar um quadro patológico ali. Uma outra curiosidade é que quem tem transtorno de pânico, em 97% dos casos, tem um transtorno de ansiedade junto. Só que em quem tem o transtorno, não quem teve um episódio. Caramba! E, Tony, é muito interessante, acho que só para deixar frisado aqui, que a gente tá falando casos, por exemplo, um pouco mais graves, né? Um assalto, ou uma coisa que marca a pessoa. Mas a ansiedade, ela pode ser boa. Fica imaginando aqui, por exemplo, numa prova que você tem que fazer, que você, por causa da ansiedade, ai meu Deus, vou ter uma prova. A pessoa vai e estuda, ou às vezes num primeiro encontro, aquele friozinho na barriga. Então pode ser bom, né? Também essa ansiedade normal, né? Essa ansiedade normal, né? Que se eu posso dizer assim. Sim, sim. Inclusive, é uma cidade que ela é, como você falou, boa, porque a gente pode usar ela ao nosso favor. Eu lembro quando eu estava lá no comecinho da minha graduação, eu estava iniciando a terapia, e o meu terapeuta, ele me trazia umas reflexões que eu me inspiro muito nele, admiro muito ele, né? Então trago até hoje, acho que isso que você comentou me fez lembrar. Quando a gente fala de ansiedade, a gente está falando também de uma pessoa que está tentando resolver um problema. Então, por Uhum. exemplo, se você está ali numa disciplina da graduação e você pensa, nossa, essa disciplina é muito difícil. Nossa, esse professor é muito rígido. Nossa, pode ser que eu não consiga dar conta. Esses pensamentos.
fazem você sentir ansiedade. Mas qual é o seu comportamento em seguida? Comportamento dependendo da pessoa, estudar mais ou sair da sala. Tem vários resultados possíveis. E o massa que você enfatizou agora é justamente isso. O funcional a pessoa vai sentir ansiedade porque ela é um ser humano como outro qualquer. Se você está achando que aquele conteúdo ou aquela prova da disciplina pode ser muito difícil, natural sentir ansiedade. Mas é a reação comportamental, o repertório da pessoa que vai distinguir um quadro patológico ou não. A pessoa que começou a ver esse problema da disciplina e começou ali a procurar estratégias, por exemplo, hoje é sexta, então amanhã no sábado eu vou pegar tal horário e vou destinar para o meu estudo. Então a ansiedade dela fez ela criar um método para resolver aquele problema. Vou criar vários resumos daquele estudo, vou revisar todos os dias e vou chegar na prova. Então, aquilo fez ela se preparar para um momento onde ela imaginou que poderia algo de ruim acontecer. Já a outra possível resposta seria aquela pessoa que, nossa, eu não vou conseguir, esse professor é muito rígido, eu não vou dar conta, e aí a pessoa começa a se sentir ansiosa, sempre que começa a pensar nesse conteúdo em casa, o coração acelera, bate uma insegurança, bate uma tristeza, um desânimo, e ela não estuda. Vai procrastinando, até que ela de fato desiste. Então, tem ambos os contextos. Em um, a pessoa usa a ansiedade ao seu favor, como um método para identificar um problema e dizer: o que é que essa emoção está me dizendo agora? Essa emoção está me dizendo que eu tenho um problema e que eu preciso criar uma estratégia para enfrentá-lo e resolver. E aí essa pessoa usou a ansiedade para dizer: ó, estuda mais. A outra usou para: nossa, isso é muito ruim de sentir, eu não sei como fazer, eu não sei como resolver. E a ansiedade, ela tem vários sintomas, né? Sei que a gente tá falando, é mais um estado de alerta, já tô falando aqui com um psicólogo, né, que cuida mais da mente, mas é muito interessante que passa pro corpo, né? Então, às vezes a pessoa não sabe, nossa, o que tá acontecendo? Você pode falar alguns sintomas? A gente já falou um pouco aqui, mas pra até deixar mais claro, né? Quais são os sintomas da ansiedade patológica, né, nesse caso? Ó, sudorese, então mãos suando, pés, taquicardia, o coração extremamente acelerado, aquela falta de ar, tremedeira, e tem os sintomas que a gente chama de sintomas ocultos, né? Que são os pensamentos. Quando você vive o tempo inteiro pensando no futuro ou no passado de uma forma que seja sufocante, catastrófica, uma forma que te incomode emocionalmente. Então, tudo isso caracteriza um contexto de ansiedade em sintomas. Nossa, então eu já passei várias vezes esses pensamentos assim, que essa questão da ansiedade, né, principalmente de pensamentos, gente, lá na frente, ou ficar até remoendo coisas do passado. Quer dizer, é normal também, mas que nem você falou, né, ficar muito, né, e trazer uma emoção muito pesada, daí isso já começa, a gente tem que começar a procurar ajuda, né? Sim, sim. E a terapia, pelo menos a cognitivo-comportamental, ela consegue auxiliar muito nisso. Porque, por exemplo, imagina o seguinte: se eu penso que eu corro risco de vida ao colocar os pés fora de casa, dificilmente eu vou sair de casa. Mas aí, se eu começo a pensar, por exemplo, quantos anos você tem, Tomás? 29. Começo a pensar assim: eu tenho 29 anos. Eu tô aqui. Então, é diferente de trazer uma ideia assim: pense positivo, sai lá, vai dar tudo certo. Porque isso, você não está trazendo para sua mente uma prova de que de fato vai dar tudo certo. Mas quando você pensa assim: poxa, eu tenho 29 anos e eu estou aqui. Então, isso é uma prova concreta de que há 29 anos eu saio de casa. E que em 29 anos não aconteceu nada. Então, significa que a probabilidade de acontecer alguma coisa agora é muito baixa. Consequentemente, não tem sentido eu estar acreditando nesse pensamento de que se eu saio na rua pode acontecer alguma coisa. E aí você usou o seu pensamento para mudar aquilo que você estava sentindo e conseguiu sair pulando de alegria. Deixa eu até perguntar, porque isso é muito engraçado, assim, que nem você falou. Tá 29 anos acreditando, mas esse tem um evento que muda tudo, né? Você fica... É o quê? É mais um trauma? O que que é isso? Porque é muito doido a gente pensar nisso, né? Que você falou, nossa, tá 29 anos de boa, assim, aconteceu um evento uma vez, daí você começa a questionar toda a sua existência, assim. Bom, tem
toda essa questão do evento, ela vai estar na nossa mente e na capacidade do nosso cérebro de se adaptar. Então, por exemplo, voltando para a nossa situação do assalto, imagine que o sujeito passou por aquela situação e ele não era ansioso, mas aí ele passou por aquela situação, quer dizer, na verdade ele até era, porque seria impossível ele não Uhum. ser, mas ele era um sujeito com ansiedade funcional. E aí ele passou por aquela situação e após isso, ele começa a ter alguns comportamentos como medo de sair de casa, ou seja, tudo muda. Uhum. E aí ele começa a ter episódios de pânico. O que está acontecendo ali? Está acontecendo que, primeiro, o cérebro dele, a mente dele, se adaptou àquela situação de uma forma ruim. Ou seja, sempre que ele passar por algum estímulo que recorde aquilo que aconteceu, vai remeter direto à sensação do evento. Se, por exemplo, ele foi assaltado por alguém em uma moto, então, escutar o som da moto pode remeter a tudo aquilo que aconteceu. Ou se passar uma moto perto dele, já vai achar que vai acontecer alguma coisa. Sim, e aí, de repente, começa a vir, ou seja, tudo isso está relacionado à forma como a mente dele se adaptou. Ela se adaptou a um evento traumático e pelo medo daquilo se repetir, aquilo fica sendo revivido no menor dos estímulos ou em qualquer estímulo que se assemelhe. E aí, por exemplo, se ela já tinha um raciocínio cognitivo do tipo, eu sempre saio de casa, dá tudo certo no meu dia, vai dar certo hoje também. Se ela já tinha um pensamento positivo assim, e aí depois que acontece algo traumático, pode ser que ela comece a pensar no dia seguinte, mas tudo tem a primeira vez, né? Não é à toa que ontem Uhum. aconteceu o que aconteceu. Não é à toa que, por exemplo, há 2 anos atrás, no dia tal hora aconteceu o que aconteceu. E assim vai Uhum. passando o tempo. E aquilo vai se tornando uma bola de neve, porque quando você começa a ter ansiedade, e isso é um fato curioso, o seu corpo, mais uma vez, ele se adapta. Então, o ansioso, ele tem uma respiração curta. Nossa. Você respira com o peito, Uhum. mas o correto é com o diafragma. Com o diafragma. A pessoa que faz uma respiração correta, por exemplo, todo recém-nascido. Você já viu um bebê recém-nascido respirando? É muito tempo. Já prestou atenção na barriga do bebê? Ele respira pelo diafragma. E a gente desaprende? Sim. Gente, que coisa. Você está respirando cada vez mais curto. Sabe por quê? Porque a nossa sociedade nos ensina isso. Então, cada vez mais estamos ficando ansiosos, porque o ambiente reforça isso. Quando você vai mexer no computador, quantas abas você precisa abrir? Tua mente está processando tudo aquilo. Você sabe que você abriu um e-mail para responder, que você está terminando um projeto, que você entende. E para que a sua mente tenha um ritmo acelerado assim, é preciso que você esteja num ritmo acelerado. Não se tem tempo para respirar. Você precisa estar com um nível de gás carbônico e oxigênio que favoreça toda essa alimentação e esse pensamento acelerado. Então, a pessoa que teve, voltando lá pro caso do assalto, ela teve um episódio de pânico, respiração curta. Aí ela começou a pensar sobre aquilo, ansiedade, respiração curta. E ela vai criando um novo padrão de comportamento também. Então a gente começa a mudar isso. E isso é uma coisa que é muito banalizada. As técnicas de respiração. As pessoas acham que, nossa, mas eu fiz e não funcionou. Se você faz da maneira correta, com calma, entendendo o que o seu corpo está dizendo, que a forma que eu faço pode ser um pouco diferente da forma que para você vai funcionar melhor. Porque se a gente quantifica, por exemplo, inspira em tantos segundos, expira em tantos segundos, mas você tem um outro tamanho, uma outra estrutura, um outro corpo, entende? Uhum. E ficar contando o tempo só gera mais ansiedade. Então, são formas de você ir aprendendo como respirar e reeducando o seu corpo. Tony, antes de eu ir lá e fechar todas as minhas abas, é, é muito bom que você tocou nesse assunto da ansiedade. Quero saber o que a pessoa pode fazer, né? Então, sou uma pessoa ansiosa, inclusive sou uma pessoa ansiosa, então quero saber suas dicas, assim, o que pode fazer? Você falou da respiração, né? O que a pessoa pode fazer da respiração e se tem outras técnicas, né, para ajudar a questão da ansiedade? Tá. Primeira dica extremamente importante. Entenda o que o seu corpo está dizendo. O estômago vai digerir os alimentos, o coração vai bombear o sangue.
Então, se cada órgão tem uma função, por que não a gente acreditar e entender que cada emoção tem uma função? A ansiedade tem uma função. Uma delas é, por exemplo, dizer para você, há um problema, resolve. Uhum. Então, cada emoção está se comunicando com você. Você precisa entender o que aquela emoção está lhe dizendo para você fazer. Quando você começa a entender isso, é autoconhecimento e você começa a trabalhar a evolução. Uma dica muito importante também, né, é a terapia, que vai reforçar isso. Uhum. As técnicas de respiração, elas são habilidades que vão ser desenvolvidas. Ela é como um músculo. Então, se, por exemplo, você precisa levantar 100 quilos agora, provavelmente você vai ter dificuldade. Imagina que esses 100 quilos é uma analogia para um acidente que você teve de carro, por exemplo. Isso seria você controlando a ansiedade nesse momento. Mas se Uhum. todos os dias você treina um pouquinho, no momento em que você tiver uma situação conflitante e grande, na proporção desses 100 quilos, é bem provável que você consiga controlar a sua ansiedade. E por isso que a técnica de respiração, e muitas vezes a pessoa diz, fiz uma respiração diafragmática num momento de episódio de pânico e não tive resultado. Por quê? É bem simples. Só existem duas opções para isso acontecer. Ou a pessoa fez da forma incorreta a respiração, ou naquele momento em específico ela não tinha aprendido ainda a habilidade de respirar com o diafragma. Porque no momento de ansiedade a pessoa está ali tendo vários pensamentos, administrando o coração acelerado, a falta de ar. Como que ela vai processar, por exemplo, a respiração diafragmática correta se ela não tem a familiaridade com essa técnica? Com certeza. E é uma coisa que nem você está falando, é muito parecido com a terapia, né? Então é um processo, né? Não existe uma pílula mágica, uma coisa mágica que você vai tomar e simplesmente, nossa, não estou com mais ansiedade, né? É todo um processo, né? Sim, sim. E é justamente nisso que a terapia cognitivo-comportamental vai intervir, né? As pessoas acham assim, são só técnicas que eu vou aprender. Não, você está desenvolvendo o autoconhecimento também. Eu falo muito daquele filme para os meus pacientes, o Divertidamente. Uhum. Aquele filme ali, ele é um filme totalmente científico, tá? O roteirista daquele filme, ele é psicólogo e estuda as Legal. emoções. Uhum. E o que acontece ali naquele filme é apenas uma forma lúdica de passar sobre emoções e entender o que é que cada uma daquelas emoções está dizendo para a personagem, a Riley, no filme, sobre os contextos que ela está vivendo. Mas se a gente pega, por exemplo, aquele filme, assiste e começa a se perguntar quando foi as vezes que eu senti alegria? Por que eu senti? O que foi que me fez sentir alegria? Tá. E o nojo? E o medo? E a raiva? Entende? A gente começa a se perguntar, por exemplo, o porquê que eu tive aquela emoção, o que aquela emoção estava me dizendo. A gente foge o tempo todo da tristeza. Uhum. Mas a tristeza é uma emoção muito poderosa. Sempre que você está triste, você não reflete? Com certeza. A gente gosta? Não gosta. Mas a gente reflete. Sim. E, Tony, uma coisa muito importante que você tocou aqui, eu queria comentar. Existe cura para ansiedade? Tá, essa é uma questão interessante. Não, mas por quê? Porque como a gente tem uma região cerebral especificamente para despertar ansiedade, a função do complexo amidaloide é essa, é despertar a ansiedade. Ou seja, você tá passando na rua, você vê que vem um carro na tua direção, é do tipo, corre, dá tempo. Ou do tipo, tá muito em cima, fica parado e reza para ele desviar. Entende? Uhum. Então tá muito nesse sentido do tipo, dar uma reação para que a gente consiga. Por exemplo, eu tô aqui e aí de repente eu percebo que alguém jogou uma bolinha de papel, pode ser que se eu ver o reflexo, eu desvie. Uhum. Então é a ansiedade que vai me alertar disso, vai doer, vira. Uhum. Então, viver sem ansiedade hoje, somente a gente conseguisse eliminar essa região cerebral. Porém, quando você começa na terapia e começa a ter uma postura diferente com a ansiedade, você começa a gostar de ficar ansioso. Ah, é?
Como assim? Eu tô assim, como assim? Ainda não cheguei nesse momento, então. Mas veja, uma coisa interessante dessa minha frase, que eu usei ela justamente para Aham. provocar essa reflexão. Como assim eu vou gostar de ficar ansioso? Quando você fica ansioso, você está antecipando um problema. Se você consegue, por exemplo, criar no seu dia uma rotina na qual você resolva todas as suas demandas, foi a ansiedade que te levou até aquele ponto. Quando você, por exemplo, escolhe, eu quero tirar um intensivão essa semana para estudar tal coisa, e aí você tira esse tempo, foi a ansiedade que te mostrou aquele Uhum. problema. Quando você começa, por exemplo, a ter uma situação do tipo, passei por um acidente, mas consegui resolver tudo. E aí você tem a sensação de, nossa, me orgulho da minha postura hoje. Eu resolvi todo o conflito Uhum. e não tive danos com isso. Então você começa a ver assim, nossa, eu estive ansioso ao ponto de resolver todas as demandas do meu dia a dia. E isso não me fez ficar sufocado, não me fez, por exemplo, ficar me sentindo Uhum. mal, com o coração acelerado. Então, você vê que aquela ansiedade está sendo um motor. Ela está te Uhum. impulsionando. Sabe? Tô pensando em criar um projeto novo, vou fazer tal coisa. Aquela ansiedade te disse, se você quer chegar Uhum. nesse lugar, você precisa se movimentar nisso. Então você começou ali a dar seus passos. A ansiedade não é a sua inimiga no final das contas, né? Tem muita gente que fala, nossa, ansiedade, meu Deus do céu, me trava, eu não consigo, te incapacita, né? Mas ela não é a sua inimiga, né? Tem que saber lidar com ela e saber aproveitar ela, né? Sim. E é isso que é o bacana, porque quando você começa a. Pronto, é aquela postura da areia movediça. Se você tá em pé Uhum. e luta pra sair dali, Você vai só cair mais, se enterrar afunda. mais. Exato. Mas aí, se você tá naquela areia movediça e entende que mudando o seu comportamento você consegue ter um resultado diferente, por exemplo, duas pessoas diferentes na mesma areia movediça, enquanto uma está em pé tentando pular e continua caindo, a outra deitou, tirou um cochilo, passou um tempo ali, esperou o resgate e conseguiu sair da situação. Aham. Claro que não é essa postura só de deitar com ansiedade, mas é uma Uhum. analogia do tipo, quanto mais a gente luta contra ela como se ela fosse a nossa inimiga, pior a gente fica. Agora, quando você consegue entender que ali você tem uma situação problemática e a ansiedade é só uma luzinha vermelha te dizendo, dá atenção para isso, aí você começa a dizer, tá, o que é que tá no meu controle? O que é que eu posso fazer? Se foge do meu controle, eu consigo pedir ajuda para alguém nisso? O que é que eu posso fazer de forma prática para resolver? Uhum. E aí a pessoa começa a se movimentar. E Tony, com muita dor assim no meu coração, pra avisar que a gente tá chegando no nosso final já, passou muito, muito, muito rápido. E eu quero saber, né, antes da gente terminar aqui, se você tem alguma última palavra assim que você gostaria de dar pras pessoas. Ó, a, primeiro, a ansiedade, ela não é a inimiga. Ela pode ser usada ao seu favor, você pode aprender a lidar com ela. Faz terapia, procura ajuda profissional, todas as abordagens são ótimas para resolver esse tipo de demanda, então vale muito a pena dedicar um tempinho para cuidar de si, tá? E uma outra coisa é não menosprezem as técnicas de relaxamento e respiração. Com certeza. Então, Tony, muito obrigado. Gente, quem quiser também fazer terapia com o Tony, o link tá na descrição. O Lil vai colocar na descrição, né, Lil? Ele Sempre fez. coloco. Aí, ó, falou, fez um joinha pra gente, vai colocar. E, ó, não esquece, né, de curtir o vídeo, comentar, se inscrever no canal, ativar o sininho, que ajuda muito a gente, né? Então, Tony, muito obrigado e a gente se vê na próxima. Muito obrigado, Tomás. Muito obrigado, Lio. Queria agradecer esse convite, a oportunidade da Tela Vita. E tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.